Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, os irmãos inscritos no canal, aqueles que vão apenas ouvir. Eu convido você, amados, para continuar conosco. Se inscreva. Se inscreva no canal onde você vai ser abençoado, ouvindo a palavra do Senhor. O Senhor Jesus falou para os discípulos, lá em João, que eu ouvia a palavra, tornava eles limpos. E às vezes você está tão angustiado com algum problema, alguma situação difícil, e nesse momento Deus já toca no meu coração para que eu poste um vídeo, justamente naquele momento desesperador que você precisava ouvir aquela palavra. Nós temos que ficar no canal da bênção. Nós temos que ficar no caminho aonde vamos ser abençoados. Nos posicionar. Amém? E também ajude outras pessoas, irmãos. Leve essa palavra. Eu sou abençoada em fazer esses vídeos. E às vezes, mesmo sendo tão cansativo, após chegar da faculdade, cansado, fora, tarde da noite, eu tenho o maior prazer porque o Senhor me enche de amor, me protege de todas as formas, cuidando de mim. Porque é assim que eu provo o quanto eu amo Ele, trazendo uma palavra de paz, uma revelação na palavra dele. Amém? Ele ama você, irmão. Ele ama vocês. E Ele quer que a sua vida vá bem, a sua família, os seus filhos, seu marido, sua esposa. Creia nisso. Amém? E a palavra que eu tenho para dividir nesse momento, hoje, 1/9/2019, 1º de setembro, o Senhor trouxe à memória algo que aconteceu comigo no ano passado. E para que eu dividisse com vocês. Irmãos, eu estava saindo lá da faculdade que eu fazia no período, no ano passado, no semestre passado, né? Que eu já estou cursando esse ano. Eu termino o curso de Direito e já me formo no final do ano agora. E o meu estágio era das 10h30 a 12h30. E enquanto eu saí, depois que eu saí de lá, eu decidi subir lá para uma papelaria para comprar duas resmas de papel A4 para imprimir, fazer umas impressões de material que eu estava precisando para os meus estudos. E eu peguei R$40, coloquei na minha bolsa e fui andando. Irmãos, eu faltava menos de uma quadra para mim chegar lá nesse lugar. Quando eu senti o Espírito Santo, eu senti a presença dele, e ele falou comigo, eu ouvi a sua voz, e ele disse: não vá, volte. Aí eu parei no meio da rua. Quando eu parei no meio da rua, eu fiquei assim, será que eu ouvi direito? Será que ele falou comigo? Aí, quando eu dei mais um passo, eu dei 2 passos para chegar até essa loja, e ele falou de novo, não vá, volte. Aí eu, já treinada, aí eu tenho que obedecer. Eu voltei. Disse, não, então eu vou descer, eu vou voltar, que eu costumo pegar o carro para ir para casa, na frente da faculdade. E desci, que é uma subida, e desci. Faltando pouco, menos de 20 metros para chegar na parada,
passou o ônibus que eu tenho costume de pegar. Mas aí ele não parou, que era na subida, e ele passou direto. Também não pedi parada. E cheguei até a parada. Quando eu cheguei, aí eu vi um que vem na mesma direção, que passa perto aqui na minha casa, só que a volta que ele dá é maior. E então eu não tinha costume de pegar ele. Então, quando eu vi o ônibus, ele disse assim, na verdade, lembrei, o outro estava próximo, eu fui dar a mão para parar o primeiro ônibus, e ele disse, não pegue esse. Ele falou para mim não pegar. E eu desci. Quando eu cheguei lá vem outro. Esse que dá uma volta mais distante. Então ele disse assim, pegue aquele. Aí eu disse assim, mas eu não tenho costume de pegar esse. Mas quando você está treinado, você tem que obedecer. E então, amados, quando lá vem o ônibus, eu pedi parada e ele parou. E eu subi, peguei minha carteirinha, passei e atravessei a catraca. Quando eu cheguei assim no corredor, tinha uma cadeira vazia e eu sentei do lado do corredor e olhei para o outro lado. Quando eu olhei para o outro lado, tinha uma criança, acho que de uns 7 anos, de 6 a 7 anos, porque ele era grandinho, estava sentado nas pernas de uma senhora. E eu percebi que ele estava todo arrumadinho para ir para a escola, né? A bolsinha estava do outro lado da cadeira. E ele olhou para mim e sorriu. Quando ele sorriu, aquele sorriso mesmo angelical que me chamou a atenção. E eu sorri de volta. Eu sorri. E continuei. Quando eu entrei, quando o Senhor disse para mim não pegar o outro, que era para mim pegar o... Não, quando eu fui dar com a mão, ele disse, não, esse não pegue esse. E aí quando veio o outro, ele disse, pegue esse. Aí eu disse que era para mim pegar, que ele ia mostrar uma coisa. Pegue esse, que eu vou te mostrar algo. E aí eu peguei. E eu passei e vi a criança e sorriu para mim, eu sorri de volta. Quando chegou assim, uns 3 minutos depois, que foi logo na subida, a mãe dele levanta e pede carona, pede parada. Só que ela levanta com ele no colo. Quando ela levanta com ele no colo, eu percebi que ele tinha uma deficiência num dos pezinhos dele. E ele enorme, e ela se levantou, e ela tão pequenininha, com aquela força tão assim, levantou com ele e botou a mochila de um lado e se segurando ali. Aí de repente o Senhor falou assim para mim, apertou meu coração. Ele falou assim, filha, você tem R$40 na sua bolsa. Pegue 20 e dê para ela. Aí eu disse assim, mas eu não tenho costume de estar dando as coisas para os outros, assim, no ônibus, né? As pessoas pedindo, porque toda hora sobem um pedindo. Se eu ficasse dando, comprando aquela bombons, essas coisas que eles fazem hoje nos circulares, nos ônibus, ai, como é que... Eu tinha que arrumar o quê? Uns R$100 por dia, por semana. Porque... Então eu disse assim, mas Senhor, o quê? Ele disse assim, vá logo. Eu me levantei. Quando eu me levantei de uma vez, ele disse, vá logo, que ela já vai. Aí eu fui até ela. Eu cheguei assim perto, do outro lado, virei e peguei os R$20 e coloquei na mão dela. E ela olhou assim para mim, assim, se assustou. Não precisa, não precisa. Aí eu olhei para ele e disse, não, é pro lanche dele. Aí ela olhou para mim e os olhos dela encheu de lágrima.
encheu de lágrima e eu falei assim, é pro lanche dele. E ela encheu de lágrima, agradeceu e rapidamente o ônibus parou e ela desceu. Mas ela desceu enxugando as lágrimas com a bolsinha dele nas costas de um lado e com ele nas costas. E segui a viagem, o ônibus continuou a viagem, passou por uma ponte aqui, uma ponte enorme, e chegou em outro local, que ele fica bem distante. E eu comecei a procurar, que já estava já no caminho de casa, eu procurando, Senhor, cadê? O Senhor disse que ia me mostrar. Cadê o que o Senhor ia me mostrar? Aí, quando chegou assim, já no caminho mesmo, próximo à minha casa, ele falou assim, já ficou para trás, eu já te mostrei. E aí, então foi o rapazinho, a criança. Mas eu fiquei sem entender, né? Mas quando eu cheguei em casa, e eu estava jejuando, cheguei em casa, vim já direto para o quarto, e fui ler uma palavra e fui entregar o jejum. E quando eu comecei a orar, ele falou assim, filha, você sabe o que você fez hoje? Eu disse, bom, eu estava para o estágio. Ele disse, não, depois disso. Eu disse assim, o senhor está falando em respeito à ajuda que eu dei para aquela senhora? O senhor mandou eu dar para a senhora? Ele disse, não. Não é isso. Quero que você entenda uma coisa. Que aquilo não foi uma ajuda. Aquilo foi uma semente. Aí eu, como assim semente? Ele disse assim, filha, imagine que aquela senhora, com aquela criança, ao arrumar a criança para levar para a escola, ela no seu coração ou na sua oração, ela me falou que não tinha o dinheiro do lanche dele hoje. Imagine isso. Mas ela orou a mim. E ela falou para mim que não tinha o lanche dele hoje. E no caminho, no trajeto que ela ia, eu tinha que ver quem estava nesse trajeto para que pudesse dar semente para ela. A semente da oração. E eu olhei assim e caiu a ficha. Aí eu entendi. O Senhor falou para mim que Ele precisa das sementes para responder às orações. A gente precisa de bênçãos e essas bênçãos são sementes que são plantadas por pessoas que Deus usa para que essas sementes respondam às nossas orações. Porque a gente não vê um anjo descendo direto do céu com a carteira de dinheiro para nos dar, ou uma cesta básica. A gente não vê anjos descendo do céu assim a qualquer momento para trazer alguma coisa para a gente. Mas o que é que Deus faz? O que eu entendi, o que eu aprendi naquele dia. Que o Senhor nos abençoa com as sementes. As sementes que lançamos para que o Espírito Santo possa responder às orações. Eu entendi um exemplo bom é que, por exemplo, se um homem ou uma mulher esteja com dificuldade de assumir um compromisso,
Mas aí ela já fez tudo ao seu alcance. E não conseguiu. Certo? Ela precisa de R$1.000. E está orando, pedindo ao Senhor aqueles R$1.000. Mas tem alguém que está precisando de 5.000. E ele só tem 1.000. Aí ela ora ao Senhor, pedindo ajuda. E o Senhor diz para ela: lança a semente para alguém que esteja mais necessitado que você. Quando nós lançamos a semente, seja com um emprego, seja com uma roupa, um calçado, um alimento, você planta no reino espiritual. As pessoas, elas começam a orar, a pedir para Deus ajuda. Uma oportunidade de emprego, um calçado, uma roupa, uma conta de energia, uma conta de água. Precisando, Senhor, eu estou sem condição de pagar o meu aluguel. E o Senhor precisa responder a oração dela. E Deus também está vendo que você está precisando de algo muito maior. E Ele quer te abençoar. Aí o que Ele faz? Lança a semente. Você lançando a semente para que Ele responda a oração de uma pessoa que está mais necessitada do que você. E aí, alguém que está com uma necessidade de assumir um compromisso numa empresa, alguma coisa, que está com uma quantia muito alta, de 50.000, e precisa. E Deus precisa abençoar aquele servo também. E ele disse, o que eu entendi, irmãos, com essa experiência, é que nós precisamos lançar a semente. Se nós estamos precisando de uma oração, se nós estamos precisando de uma transformação na nossa casa, nós devemos lançar a semente. A semente, ela é lançada de todas as formas, que seja em oração, que seja em uma necessidade física, às vezes até de uma palavra. Até de uma palavra. Nós temos que lançar as sementes no mundo espiritual para que o Espírito Santo responda às orações. Quando nós lançamos a semente, Ele vai buscar outras sementes maiores para nos abençoar. E Ele falou que assim que Ele abençoa o povo dele, Ele vai responder às orações, tocando no seu coração para que você ajude uma pessoa que esteja mais necessitada do que você. E aí você está precisando da resposta de uma oração. E tem alguém que tem uma condição melhor, ou uma posição, eu não sei, que ele está precisando de algo muito mais acima do que você. E Deus usa a semente dele para te abençoar, para responder a tua oração. E assim ele vai fazendo isso. Eu entendi quando aquela mulher começou a chorar. Ela começou a sentir aquelas lágrimas, ela começou a sentir aquela emoção dela ter lembrado, com certeza, que naquele dia ela não tinha o lanche daquela criança, do filhinho dela. Mas aí, de repente, do nada, uma pessoa levantou e deu o dinheiro do lanche. É o que ela precisava. Então, amados, se você está precisando de um milagre, se você está precisando que o Senhor responda as suas orações, sua oração,
olhe ao redor de você. Se não tem alguém que precisa que você ajude, o Senhor vai direcionar, porque Ele precisa te abençoar. E nós devemos lançar as sementes, que seja de uma oração, de uma palavra, de uma necessidade física. Eu não sei, são pessoas tão necessitadas que precisam da resposta de uma oração. E às vezes, amados, a resposta do Senhor vem através de uma palavra que você leva. Você não sabe nem o que o irmãozinho estava pensando, precisando. Mas de repente o Senhor olhou assim, você ali mais perto, e disse assim: não, filho. E você começa a conversar com a pessoa. Começa ali, quando pensa que não, a pessoa está chorando e você também nem sabe por que está falando aquilo. Deus precisa, o Espírito Santo precisa responder às sementes. E Ele precisa que nós nos posicione para que nós possamos ser usada por Ele para abençoar outras vidas, responder às orações. Eu vejo essa plantação, amado, como uma vinha que nós precisamos produzir fruto, porque o Senhor Jesus, Ele não nos dá sementes, fruto, Ele nos dá sementes. Você precisa plantar. Você fica na sua casa, não tem vontade de ir para a igreja, ou às vezes arruma alguma desculpa. E quando você sente uma dor, e às vezes ainda, irmão, eu vou falar, pode ser doído para você, mas é verdade. Às vezes você sente uma dor de cabeça, aí você, que bom, não, eu estou com dor de cabeça, eu vou ficar hoje, eu não vou para o culto. Deus precisa responder as orações. Talvez aquele hino que você poderia ter cantado lá na igreja, naquela reunião, seria a resposta da oração de alguém. Você tem que ficar atento. Deus quer abençoar você, mas Ele quer ver as sementes que você vai lançando. O Espírito Santo precisa dessas sementes para você ser abençoado. Deus vai abençoar, para Deus abençoar outras pessoas acima, que estejam precisando de algo assim, muito maior do que você está precisando. Ele precisa lhe abençoar. As sementes que nós lançamos no mundo espiritual, que traz a resposta às orações, são esses que nós plantamos, que nós vamos colher. Você já prestou atenção que às vezes quando você faz um bem para uma pessoa, não é ela que lhe dá o retorno, é outra pessoa lá em cima. Você já prestou atenção? Você vê como isso tem uma lógica muito grande? Que a maioria das vezes você faz um bem aqui, você não pode botar a outra mão que não, vou esperar ele devolver. Não. Às vezes, amado, você faz um bem para um filho de uma pessoa que esteja com uma dificuldade ou precisando de alguma ajuda, ou financeira, ou roubo, calçado, oração, uma palavra, um prato de comida. Quando vai lá na frente, o seu filho vai colher. Porque você tratou bem aquela pessoa, o pai de outro vai cuidar do seu. Amém? Quer ver? Você pega aí, amada, em Gálatas capítulo 6, do verso 3. Vamos ler alguns versículos aqui, que diz assim: porque se alguém cuida, se é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo,
e não nutre. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? O Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso. Em Gálatas 6, irmãos, Paulo enfatiza a importância de plantar sementes, de comportamento que honre a Deus. Aquilo que o homem semeia, isso também se fará. Não podemos esperar que experimentemos fruto das bênçãos de Deus, se não reconhecermos a importância de fazer a nossa parte. É útil seguir o exemplo de outros que plantaram uma boa semente. Amém? Que Deus nos abençoe, nos ajude e que você venha ter a compreensão do valor de plantar a semente, que você venha ter consciência que você precisa plantar, e são sementes boas, porque aquele que planta uma semente de uva, ele vai colher a uva, ele não vai colher maçã. O que planta pera, ele não vai colher abacaxi, ele vai colher pera. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar fé, você vai colher fé. Se você plantar alegria, sorriso, tente dar um sorriso para alguém, ele te devolve. Você olha para alguém e sorri. Faz esse teste. Aí ele olha para ti e sorri. Não sabe nem do que você está sorrindo, mas ele te devolve. Chegue assim num local assim, onde tem muita gente, fecha a cara para alguém. Ou a pessoa vai sorrir mesmo, porque vai achar que sua cara está muito feia, sua careta. Ou então vai fechar a cara para você também. Chegue e faça o bem. Comece a plantar. Ah, minha casa, meus filhos estão me dando trabalho. Comece a orar também pelos filhos dos outros. Comece a ajudar. Comece a fazer algo aonde Deus vai despertar a resposta do Espírito Santo, as orações. Ele precisa responder e vai despertar o Senhor com a sua conduta, a sua forma de agir perante Ele. Receba essa palavra de vida. A palavra de Deus diz em João, eu gosto de falar essa palavra em João 6,63, que o Espírito dá a vida. Ele dá a vida. E a carne não produz nada. Se você pegar, irmão, essa palavra e deixar Deus trabalhar no seu coração e começar a plantar. Você já percebeu, se você amanhecer o dia na sua casa e começar a brigar por nada, você está plantando. De repente seu marido começa a brigar também. Uma certa vez eu trabalhei numa empresa que eu percebi uma coisa muito interessante. O dono da empresa chegava, que ele morava 60 quilômetros longe, ele passava o final de semana lá e vinha. E ele tratava o gerente lá de projetos lá mal.
tratava mal ou respondia de qualquer jeito. De repente entrava um supervisor da obra lá no escritório dele, do gerente de planejamento, e falava uma coisa, aí ele ia tratava mal o supervisor. Chegava os encarregados, falar com ele, e aí como é que a gente vai... Aí começou até chegar em mim, vocês acreditam? E eu percebendo, observando tudo aquilo. E eu disse, olha, você planta, você colhe. Você plantou, você colheu. Então, comece a plantar alegria. Se a sua casa é um local onde o inimigo usa um campo minado para discórdias, comece a plantar harmonia, comece a plantar amor, comece a louvar, comece a cantar. Você vai ver que quanto mais você planta sementes boas, bons frutos vai ser produzido. E eu sempre digo para minha mãe assim, mãe, se tem algum filho seu, alguém que esteja lhe machucando, falando alguma coisa, não diga, meu filho, você tem filho, você vai ter seus filhos, você vai ver como é seu filho. Não faça isso. O que você vai dizer? A Bíblia fala, nos instrui que a gente deve, aquele que plantar a semente chorando, vai voltar colhendo ela com alegria, os frutos. Olha, meu filho pode estar agindo dessa forma, mas o meu filho vai mudar. Meu filho não quer ir para a igreja, mas ele vai ser um servo de Deus, um pastor, um missionário, um evangelista. Aí a pessoa olha para o seu filho, está lá no barzinho ou em algum local dando trabalho sem querer estudar. Comece a plantar. Você vai ver que a palavra tem poder. Comece a agir dentro da sua casa dessa maneira. As portas estão fechadas, vai se abrir. Em nome de Jesus vai se abrir. Eu creio que as portas vão se abrir. Eu creio que Deus está me ouvindo. Eu creio que a glória de Deus vai permanecer, vai frutificar. Eu creio que hoje meu filho pode estar, quem ele é, mas ele vai ser um pregador, um missionário, vai ser um engenheiro, um médico, um doutor, eu não sei. Você começa a plantar dentro da sua casa, em vez de plantar maldição, brigar, chorar, eu estou sentindo dor. Olha, eu posso estar do jeito que eu estiver hoje sentindo alguma coisa, mas eu vou estar bem, porque eu sou salva, Senhor me ama. E comece a plantar. Pegue esta semente e comece a plantar. O próprio inimigo vai olhar assim, pronto, eu não tenho vez aí. Eu chego para trazer a discórdia, essa mulher amanhece o dia cantando. Esse homem não tem a porta de emprego, ele chega cantando dentro de casa. Não tem a porta. E que negócio é esse? O Senhor disse, eu que estou na vida dele. Eu que vou abrir a porta para o meu filho, porque ele pode estar onde estiver, como o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, eu continuarei te louvando, te glorificando, Senhor. É assim que temos que ser. É plantando fé, plantando alegria, plantando que nós vamos colher, irmãos. Amém? Que Deus os abençoe, Pai. Eu venho a Ti em nome de Jesus nessa hora, te dando graça pela oportunidade que nós temos nesse momento. Nos ensine a plantar. Nos ensine, Senhor, a dar semente para o Teu Espírito Santo. Precisamos compreender, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, é a nossa força, é o nosso sustento, que ainda que a figueira não floresça, nós continuaremos te amando, porque a Tua palavra diz, Senhor, que nada pode colocar nós distante do Senhor, que o Senhor não fica distante de nós, se for a escuridão, se for a luz, a profundidade, a longura, nada. O Senhor nos ama como nós é. Nada do que nós vamos fazer ou deixar de fazer vai fazer o Senhor nos amar menos. E eu lhe peço, em nome de Jesus, trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração do Teu povo, no coração dos irmãos,
Vai abençoando, vai protegendo, vai ensinando ele a plantar semente de alegria, semente de harmonia na sua casa, semente, Senhor, de prosperidade, em nome de Jesus. E quando ele chegar na igreja, Senhor, pegando fogo, e comece a tocar fogo da tua presença no meio da igreja, que esse resfriado saia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor.